11h30 da manhã, eu escutei barulho da chuva. Tinha um dia de chuva. Eu falei, velho, 2h30. Foi pouquinha coisa, não foi? Eu não ouvi a chuva, né? Porque vê. Relâmpago, eu levantei tudo dentro. Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos. E agradecemos a Deus por estar aqui mais uma vez, na casa dele aqui, para cultuar o santo nome de Deus, louvá-lo. E vamos esperando que venham mais, né? Pedir em favor deles, das pessoas. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente, pedimos perdão pelos nossos pecados e também agradecemos a Ti pelo dia que nos deste, a vida que vem nos sustentando através da Tua palavra e o alimento cotidiano, o pão de cada dia que Tu vem nos abençoando e nos dando o alimento necessário, as condições de nós vivermos. Agradecemos pela família que nós temos, família de nossos filhos, nossos irmãos sanguíneos, todos os parentes que nos cercam, nossos amigos e os irmãos em Cristo, aqui que estão próximos aos membros desta igreja e de outras, e todos os cristãos que estão espalhados sobre a face da terra. Pedimos em favor de todos eles, pedimos em favor dos que estão enfermos, daqueles que estão em tratamento, pedimos em favor daqueles que estão em enfermidade espiritual, aqueles que estão em fraqueza. E pedimos agora, nesse culto que estamos iniciando, os hinos que vamos cantar, e logo após a mensagem que Tu colocaste em meu coração, peço em favor de Ti, a Ti que nos ajuda, me ilumine bem a mente, e o pensamento, e os irmãos também que vão ouvir, e aqueles que vão ouvir em casa. Por Jesus que pedimos, e por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Uma palavra para alguém, antes de nós cantarmos. Quem que vamos cantar? Se vocês querem cantar. Está aberto em 483, Pátria Celestial.
Estamos abertos em Isaías 55. Vamos começar aqui. Depois tem mais algumas passagens. E vai falar desse assunto que a gente vai tratar. Isaías 55. Então o profeta aqui, enviado por Deus, os profetas, os apóstolos, os discípulos, todos nós, irmãos, nós somos guiados, não somos enviados a pregar. Nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas almas. Quando fala único, não tem outro, sem não ser Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus. Então ele disse aqui, ó vós todos, os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Nada material, irmãos, nada. Ele usa o material, as coisas materiais, para ensinar algo espiritual. Isso vem dos profetas e o nosso Senhor Jesus Cristo também. Mas por que ele ensina as coisas espirituais, usando o material? Tudo para aplicar nas nossas almas, referente à salvação da alma, que é o interessante. E ele fala sede, por exemplo, por Cristo. Tem que ter sede. Você sabe que você está com sede, você quer tomar uma água, de preferência se estiver fria, ou alguns gelada. Eu prefiro fria, né? Mas aqui, sede por nosso Senhor Jesus Cristo e pelas coisas espirituais. Pelas coisas espirituais. Não devemos ter mais sede nas coisas materiais do que as espirituais. E ele fala que o dinheiro não se compra isso com dinheiro. O dinheiro não compra as coisas espirituais. Sem dinheiro ninguém vive neste mundo. O dinheiro tem o seu valor. E muito. Sem ele ninguém compra as coisas materiais. Cristo, sem ele ninguém tem a vida eterna. Sem dinheiro, neste mundo a gente não vai viver. Tem dificuldade. Agora, sem Cristo não tem vida espiritual. Por quê? João diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. E também quem não tem Cristo, ele não tem salvação. Se ele não tem salvação, ele não é feliz. A felicidade dele é temporária, é aqui. Às vezes, aqui mesmo ele sofre. Se ele não tem Cristo, ele não tem vida eterna, não é feliz, não tem paz com Deus. Para ter paz com Deus, precisa ter Jesus, teu Filho. Por quê? Porque ele está condenado, porque não tem salvação. Águas, ele fala aqui, águas. O profeta descreve com frequência sobre o novo tempo de salvação, que viria um dia no futuro, mais de 700 anos para frente, ia vir o tempo que seria o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, viria a este mundo, nascer de uma mulher, de uma crente,
fazer-se carne, homem, para morrer numa cruz, pagar os nossos pecados. Então, o reino de Deus é comparado com a abundância de águas vivas, bênçãos divinas, eternas. Por que é comparado? Porque a abundância de água, fartura de água, salvação eterna, da palavra de Deus. Ele torna com aquilo, comprai sem dinheiro, vamos repetir. É uma declaração verdadeira, significa que a salvação não se compra, é um dom gratuito de Deus. Ninguém compra a salvação. Muitos, vamos dizer muitos, estão querendo comprar a salvação com obras humanas, com sacrifício. Sabe, sacrifício doloroso, com penitências. Não compra a salvação dessa maneira. Porque ela é um dom gratuito de Deus, ela é um presente de Deus. Vinho e leite. Estes são os símbolos de uma satisfação completa que vem de cima do céu onde ele está. Quando fala em vinho, se lembra em festa. Então, o vinho aqui, quando nós aceitamos Jesus, nós vamos fazer festa. Na festa espirituais, você fica alegre. Numa festa não tem como você ficar triste. Como que você vai numa festa e fica lá cabisbaixo, triste, assim, uma festa de casamento, um aniversário? Eles tinham tudo alegria. Vamos alegrar, vamos alegrar os convidados, vamos festejar. Por isso que ele põe o vinho e leite. O leite é o alimento espiritual. E vamos festejar, porque nós temos Cristo. Não viver triste com tristeza, alegre, cantando louvor a Ele. E tudo isso vem é de cima. Todo mundo são convidados a vir participar daquele que garante a entrada a este reino. Então ele está convidando aqui nesse versículo. O convite é triplo. É de 3 pessoas da Trindade. 3 vezes nesta única passagem a palavra vinde. É para ir a Ele. Isso, reto nele, certo nele. São 3 pessoas que estão convidando. Todos participantes, corresponde à Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem morreu na cruz foi o Deus Filho. Quem enviou o Deus Filho? Deus Pai. Quando Jesus estava na terra, ele estava junto com os discípulos. Quando ele foi para o céu, no Evangelho de João, ele diz: não vou te deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Então nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. É Ele que nos consola. Não é um Deus manifestado em 3 pessoas. Quem está na terra, quem está trabalhando é o Espírito Santo. Todos são participantes no grande plano da salvação. Os 4 artigos de compra, como estão esboçados aqui no versículo 1 e 2, isto expressa a plenitude da graça, da dádiva de Deus, no Senhor Jesus Cristo, como exibido nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra comprar aqui é empregada daqui, não se trata que o preço da compra é dinheiro. Afinal, se fosse para comprar isso no dinheiro, você ter bastante dinheiro, ele vai ajudar as igrejas,
Ele vai ajudar todos os teus líderes. É uma obra boa. Mas a maioria, os pobres, não ia poder ter esse tesouro da salvação que é Cristo. Porque pobre não tem dinheiro. Tem pouco, não tem para estar esbanjando dinheiro. O preço que é exigido aqui é a entrega do coração do homem. Agora eu vou dar uma lida. Romanos, no capítulo 10, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu pus lá Deuteronômio antes, lá, mas está para baixo aqui, porque eu preparei depois. Eu vou toda hora implementando, lendo algumas passagens, coloca no meio aqui, talvez está para baixo, talvez. Eu preparo também no celular, é uma conta só. Então aqui ele fala, visto com o coração se crê, é o coração na alma que ele está falando. Crer. A respeito à justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A respeito da justiça de Cristo, não é a justiça nossa. Se nós formos falar assim, eu vou crer com o meu coração da alma, isso faz parte, tem que partir de mim, de cada um. Crer para a justiça de Cristo. Eu vou tomar posse na justiça de Cristo. Agora, e com a boca que faz a confissão, que só pode acontecer pela fé em Cristo e o que Ele tem feito por nós na cruz. Nada material, Ele usa só o material para ensinar o espiritual. Agora vamos no Evangelho de João 6, 50 e 51. Aí depois tem o Deuteronômio. Este é o pão. Então está certo. Não. Mas este é o pão que desceu do céu. Jesus ele é chamado de pão que alimenta. Fala, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo. Ou se pão que nós comemos, não é esse, é material. É alimento. Para alimentar o nosso corpo para poder viver. Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eles falam que esse pão que ele vai dar é a carne. A carne é o corpo dele que ele entregou na cruz. É simbólico, né? Fala que ele comer deste pão. Deixar de Jesus, que é o que você come, o pão entra para dentro. Deixar Cristo entrar dentro de nós, deixar Ele nos governar. Aí esse pão vai nos alimentar, matar a fome da alma. E ele fala, quem comer deste pão, quem aceitar esse Jesus, viverá para sempre. Viverá para sempre, mas o corpo vai morrer, a alma é o espírito. Morte é essa separação. O espírito não separa de Deus nunca mais. Ele fala, e o pão que eu der é a minha carne. Ele vai dar na cruz. Ele deu a carne dele. Fisicamente ele deu a vida dele. Derramou sangue. O sangue sai descendo do corpo dele da carne. Você vê que quando você corta, sai o sangue. Eles feriram Jesus, ele derramou o sangue.
Agora Deuteronômio, fala de pão, 8, versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conheceste e nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. É isso que ele está falando. O homem não viverá só de pão. Nós não vamos viver, nem vivemos, irmãos. A vida nossa precisa alimentar o pão cotidiano, alimentar, cuidar da saúde, tomar os remédios certos, ir em médico, cuidar bem da saúde. Mas tem a saúde da alma. Então nós precisamos cuidar da alma, da vida espiritual e servir a Cristo. Quando nós aceitamos, fizemos a profissão de fé, o alvo, o propósito é seguir a Cristo. Não é para seguir ideias humanas, ideia da Bíblia. Agora, o Evangelho de João 4, 6. Da mulher samaritana, irmãos. Mulher samaritana. Isso vai falar também sobre de água, sobre de salvação. A mulher samaritana. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado de caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, meio-dia, às 12 horas mais ou menos. Então, ele foi cansado do caminho. Jesus, ele andava. Jesus, ele sentiu canseira. Nós sentimos canseira, mas nós somos pecador. Jesus sentiu canseira porque ele provou tudo que o homem, para o Satanás não acusar a nossa salvação. Então ele veio perfeito, Deus, homem, sofreu todas as consequências nossas, todas as dores, mas só que ele não pecou. O pecado não atingiu ele nada, puro. Agora em seguida o versículo 7. Vinha uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus aqui ele quebra o tabu entre os judeus e os samaritanos. Porque a palavra samaritano significa pessoa caridosa, que tem um bom coração, se preocupa com os outros. Você vê que tem lá no Evangelho de João, lá para Mateus, por aí, fala do bom samaritano que socorreu o outro que estava caído. Então, e esse encontro de Jesus com esta mulher samaritana resultaria o melhor momento da vida daquela mulher. E quando Jesus veio de encontro com nós, porque é Ele que vem, nunca parte de nós ser humano, pecador, vamos procurar Jesus. É Ele sempre que nos procura. É Ele que usa alguém para pregar, para trazer a palavra. Para cada um de nós teve alguém que pregou primeiro. Primeiro alguém preocupou comigo, porque o outro preocupou com aquele, e assim vai a fila. A fila não está acreditada, a fila anda, a fila não para. E não pode parar mesmo. Fila não se falou fila, a fila está andando. A fila está andando. Você só vai sair da fila quando você morrer. Cada um de nós estamos na fila. Cada um tem um dia marcado. O dia que ele vai partir, que Deus vai levar. Então, foi o melhor momento para essa mulher ter se encontrado com Jesus, o Filho de Deus.
Não só ela, mas sim a todos os que encontrou com Jesus têm essa experiência. 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Os discípulos de Jesus, ele ficou lá. Ele foi na cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre um parênteses. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então vamos ver por quê. Aqui vemos dois corações isolados se encontram ali. O de Jesus separado pela santidade. Vamos falar de Jesus. Encontrou ele separado pela santidade, por ser puro, ele é separado do pecado, não tinha pecado. E o da mulher samaritana, separada da sociedade, por causa do pecado dela. Então, separado. Quando a pessoa mal vista, qualquer coisa, ou por raça, ou por preconceito, ou por racismo, ele é separado. Que hoje tem muito nos dias de hoje. Você faz separação. E na igreja, no corpo de Cristo, não deve ter essa separação. Esse modo de olhar. Mas um é esse e não esse. Deve tratar todos iguais. Ter amor a todos. Tem aquele no corpo de Cristo que é mais usado. Você tem mais, está encontrando mais junto. Por isso que no corpo de Cristo, na igreja, seria para ser uma igreja, irmãos, o corpo de Cristo bem, vamos dizer assim, que agradasse bem a Deus, alegrasse tudo um ao outro, que tivesse todos os membros, o que fosse possível. Então, o povo samaritano não se considerava como um povo judeu, e sim descendente dos antigos israelitas, que habitavam a história, a província de Samaria. Os samaritanos eram considerados impuros pelos judeus. Da Bíblia, do judaísmo, seguem apenas o Pentateuco. Os samaritanos têm a sua própria doutrina religiosa, o samaritanismo. Agora o 10. Jesus respondeu e disse-lhe para essa mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Fala, tu ia pedir. Se você conhece, quem é esse que está falando com você? Ou a senhora, Jesus respondeu isso para ela: olha, se tu conhecesse, quem é que está falando com você? Se tu conhecesse o dom, conhecera o dom de Deus. Se você conhecesse as dádivas de Deus, se você tivesse a salvação, quem tem as dádivas de Deus tem a salvação, conhece como Deus é. E quem é que te diz, daí de beber agora? Ele falou para quem é. Então Jesus lhe daria a água viva. Que ele falou aqui, ó, tu lhe pediria e eu e ele. Se você conhecesse quem é que está falando com você, você pediria, ele te dava água viva. Aí ele mexeu com a mulher. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens. Ela está pensando que ele falando da água quando era um poço. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? Então essa mulher questionou.
Ela está atinada, chegou a ver um homem estranho lá, para um ponto diferente, conversando com ela que não poderia conversar. Ela já achou estranho. E ele chegou com ela. E ela viu, pronto, isso. Senhor, tu não tem com que tirar. Então lhe parece fascinante a água viva, como os judeus e Nicodemos antes dela também. A mulher samaritana não compreendeu os termos-chave que Jesus usava ali, aquela hora. Ela do 12 diz: és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado. És maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço. Ó, ele nos deu o poço, ele que fez a fonte que é o poço. E bebendo ele, Jacó, o pai, ele próprio dele, e os seus filhos e seu gado. A ênfase daquela mulher, o olhar daquela mulher, o pensamento daquela mulher, era só Jacó, aquele homem, como era a maioria dos samaritanos. Jesus teria que separá-la disso, sem denegrir a Jacó. Como? Para separar do ídolo, porque era um ídolo. Como muitos são hoje dando muita ênfase aos ídolos. E é duro para você fazer a pessoa separar do seu ídolo. É difícil. É só Cristo, irmão. Só Cristo na vida de uma pessoa. Ainda vai de pouco, porque o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando numa pessoa, ele vai devagar. É de acordo com a pessoa. Poder ele tem. Mas Deus não quer nada forçado. Nós que forçamos os outros a seguir. Nós que às vezes queremos enfiar na cabeça da pessoa, lá dentro da pessoa, e ela não está preparada. Erramos muito. Deus não faz assim conosco. É devagar, mas depende dos nossos esforços. Nós abrindo a porta do coração, vamos estudando, vamos examinando as escrituras e vamos aprendendo e vai fazendo uma limpeza. Bem devagar, tirando os ídolos. E o maior ídolo que a pessoa pode ter e difícil tirar é o eu. O eu está em todo lugar. O eu, pronto. É eu sei tudo, é eu que estou certo, é eu, o outro está errado. Não. 13. Jesus respondeu, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então Jesus lhe apresenta uma das declarações para aquela mulher mais alta possível, altas de valores infinito, eterno, mas simples. Você sabe as coisas altas, valorosas, mas simples, a simplicidade. Comuns, é para todos. Essa água é para todos. E ao mesmo tempo profundas, transformadoras, que jamais se pronunciaria as coisas do mundo, porque nunca pode satisfazer o coração e a vida humana. As coisas do mundo nunca podem satisfazer você, eu, o nosso
completo, pronto. A pessoa luta, irmãos. Isso é óbvio, a gente vê nas casas. Quer comprar uma coisa, por exemplo, uma mulher. Ela quer comprar uma coisa, ela compra um móvel, tá? Daqui a pouco compra um móvel que ela ficou lá. Porque eu vi um irmão, eu falei, não é daqui de outra cidade. Falei, a gente tem vontade de comprar um carro zero. Falou, você compra. Pouco daqui a pouco perde a graça, aquele costume. Então quer dizer que é assim, tudo que você quer mais, você enjoa. E as coisas espirituais não é assim, irmãos, não é assim. Não, as coisas espirituais satisfaz o coração e a vida do homem. Não importa ser rico, não importa ser pobre. E se for rico, aquilo não vai satisfazer se não tiver Cristo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte. Ó, fonte. Fonte quer dizer a nascente. E essa água que depois que nós bebemos, que entrou dentro de mim, ela é uma fonte, ela sai. Eu me converti mais ou menos em 94. Então essa fonte começou nova. Ela foi, aí fala para os outros. Você sempre fala. Você dá um bom testemunho disso. Então Jesus lhe contrasta a satisfação transitória com a satisfação eterna do versículo 13. Ele faz um contraste. O prazer temporário com o prazeres eternos. Ensinando que todos os prazeres, tesouros, mesmo quando legítimos, se desvanecem. Quer dizer, sede da salvação, porque é o que ela estava com essa sede. Ela estava. Sede dessa água espiritual. Viu e não da água física. Ela olhou bem essa água que ela está falando. Tudo que o mundo ou a religião oferece pertence ao externo. E o que Jesus oferece pertence lá o interno, lá no coração. Por quê? A sede da salvação, que ela estava com sede, então ela não tinha matado, ela procurou. Mas o que Jesus dá tem que ver com o centro mesmo do seu ser, do nosso ser. É isso que Jesus. A palavra de Deus mexe no coração, Senhor. A religião, não. Religião tem muitas. Quando brota dentro de nós o novo nascimento, você quer estar junto na igreja, você quer estar junto com os irmãos, você está louvando, aí é completo. Mas se você ficar isolado, é a mesma coisa, uma brasa fora do braseiro. Ela vai apagando, pronto. Então é uma fonte plena e perene, é eterna no coração. Quer dizer, sede da salvação, porque isso aplaca para sempre a sede espiritual. 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me de beber, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela entendendo que ele ia dar uma água para ela, ou que ele ia dar, então ela não ia sentir mais sede. Pronto, descansar de vir aqui nesse poço aqui. Então, ela já tem um pouco de entendimento pelo que Jesus está dizendo. Ela percebe que a água do qual ele está falando aqui não é literal, mas sim é algo que é totalmente distinto. E já sabe que agora, que a água que ele está falando, do que ela fala, não se pode tirar do poço. Agora, irmãos, passei
daí, agora vamos para Lucas 19, 1 e 10. A página é 1130, do lado de Zaqueu. Falando de Zaqueu que se converteu a Cristo quando eles se encontraram. Outro encontro interessante aqui. Jesus encontrou com a samaritana. Quando Jesus encontra com alguém, quanta gente está dizendo Jesus está no caminho, ele desvia do caminho. Você não tem isso acontecido com você? Primeiro, se tem uma pessoa que você não gosta, você desvia do cara, não quero encontrar com ele, não quero conversa com ele. Quando a gente não é cristão, não faz muito isso. Eu fui criado nesse regime, né? Então, às vezes a pessoa, Jesus está no caminho, ele desvia, não quer encontrar com Jesus, foge de Jesus. E Zaqueu, ele procurou Jesus para encontrar. Olha o versículo 1 de Zaqueu, 19, 1 ao 10, mas acho que não vai dar para terminar, são 21. E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos e era rico. Primeiro, quando Jesus ele entrava no lugar, ele entrava e quando ele saía, ele deixava aquele lugar melhores em condições que quando ele encontrava. Irmãos, nós cristãos devemos ser assim. Nessa ida que eu fiquei lá 10 anos lá em Bauru, eu tenho plena confiança de cada lugar que eu trabalhei, eu deixei melhor do que onde eu encontrei. Nem que eles não converteram, mas eu falei de Cristo, dei um testemunho. Onde que você trabalha, o seu testemunho, o modo de agir, a pessoa nunca vai esquecer de você. Pode não aceitar aqui, pode aceitar. Que depois que eu estava morando aqui, um de lá ligou para mim, que é um baiano, ele chamava eu Sebastião. Sebastião nunca teve um crente, ele falava que ele é o Senhor. Olha para você, é a responsabilidade. Então, e aqui, então Jesus aqui, ele sempre deixou o lugar melhor. Quando ele entrou na minha vida, ele deixou melhor do que quando estava. Sem dúvida, para vocês também. Coletor de imposto, encontramos que o mendigo cego também é preferido, também foi antes. Já que foi curado antes do coletor rico, que é Zaqueu, ele estava por último, mas posto em primeiro. O mendigo cego, ele estava morto, porque ele não tinha cego, foi colocado primeiro. Para um, Jesus falou, levanta. Falou com o mendigo, levanta. E para o outro, desce. Aquele que está caído, levanta. Aquele que está no orgulho lá em cima, desce. Que está no pedestal, arrogante, orgulho. Jesus entra e desce. Fica no nível de todo mundo. O que está humilhado, sofrido, ele exalta, levanta. E assim o que acontece? Então Zaqueu desce assim, ele desce, e o rico e o pobre se encontram no mesmo nível. Aqui não é tudo, tem a desigualdade, não é igual. Mas lá é tudo no mesmo nível. Não vai ter mais galardões que outros, sem dúvida. O Paulo antes mencionou nisso, né? Às vezes a gente até perde, galardão. Salvação não perde, ela é eterna. Mas porque todos os pecadores estão no mesmo nível. O 13, ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Por que ele procurava ver Jesus, esse Zaqueu? Porque ele carecia de algo que ele não tinha. Como o rico, ele tinha dinheiro, e bastante. Mas o dinheiro nunca satisfaz o anseio da alma, o desejo da alma, do coração humano. A grande multidão de pessoas atrapalhava ele ver Jesus. Sempre tem alguém que atrapalha, irmãos. Sempre na vida do cristão tem alguém que atrapalha de seguir a Cristo. Tem alguém sempre que parece no caminho,
Porque o Satanás, ele trabalha mais do que tudo para tirar você do caminho certo, o caminho de Deus, e você servir a Deus. Ele envia os soldados dele, porque o Satanás está solto. Ele trabalha mais do que a gente pensa. Ele está aqui, ele não está preso. Um dia ele vai ser preso. Então, aí, e esse que atrapalhava porque ele era baixo, quer dizer que ele de baixa estatura, que a maioria dos outros homens. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, porque havia Jesus a passar por ali. Então ele averigou bem o caminho, Jesus vai passar por aqui. E quando Jesus chegou àquele lugar, versículo 5, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quem é que falou para Jesus que Zaqueu estava lá? E naquela multidão, lá Jesus já viu ele lá. Que Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele já sabe tudo que está se passando na frente. Ele já viu. Tudo foi orquestrado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha hoje. Se tiver vontade de servir a Deus, de vontade, eu tenho vontade de ir na igreja, ele trabalha. Ele programa todo o possível para nós, tira os embaraços. Um coração sedento, busca sempre encontra ao Senhor. Jesus quer hoje entrar em sua casa. Ele quer te salvar do diabo, do diabo maligno, da morte eterna. Uma salvação de Zaqueu é a mais assombrosa que aconteceu na história. Nesse é o Evangelho. Então Jesus, ele quer entrar na tua casa. Entra na casa onde habita fulano, é a casa. O corpo é a casa onde o ser da pessoa mora. Ele quer entrar. E ele entrando, ele faz a limpeza. Então, até ele continua chamando até agora. E é urgente, mais do que qualquer outro chamado. E apressando-se desceu, chamou Zaqueu para descer, e apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo tudo isso, murmurava. As pessoas vendo, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede na casa de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicados, irmãos. Não conhecem, mas não podemos esquecer a lembrar. Então, o efeito moral da conversão produz tudo isso. Foi visto em como Zaqueu tomava o seu lugar junto a Jesus. Em público, não foi escondida em público que todos murmuravam. E da conversão genuína daquele homem. A multidão murmurava, a multidão fala, a multidão hoje vem até hoje essa multidão. E o murmúrio sempre é pecado. Murmúrio você fica falando. Não fala direto, mas você fica murmurando. Então, mas só que Jesus, ele nunca deu ao capricho público, e nós também não devemos dar ouvido ao capricho público das pessoas, nem a opinião dos homens. Vamos ver a opinião da Bíblia. Esquece de opinião. Nem a sabedoria convencional, sabedoria espiritual. Então, a diferença do jovem, nobre rico, esse Zaqueu, ele imediatamente declarou-se caridoso, porque ele falou que repartia a metade dos seus bens. Mostrou já a salvação, antes salvou. Jesus não pediu nada para ele. Foi lá e ele pregou para ele. Então ele mostrou caridoso. É isso que acontece
com as pessoas quando aceita Jesus. Irmãos, então aqui, terminado onde eu comecei, ó vós todos, os que tendes sede, vinde às águas. Todos que têm sede para as coisas espirituais, vinde às águas. Hoje está acabando, amanhã tem mais. E vai ter até quando Deus permitir. E quando der vida, viu? A gente, quando tem que estar com saúde, vamos servir a Deus, porque a gente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe se amanhã já está andando. Não sabe se amanhã nós vamos estar vivos. Nós sabemos até agora. Daqui até amanhã tem muitas coisas para passar. Parece que é a noite, né? Mas você não sabe o que vai acontecer. Nós esperamos estar aqui amanhã. E os que não têm dinheiro, aquele que não tem recurso, ele não tem nada de fazer de bom, de dar para oferecer. Eu não tenho nada. Não sei nada, não sei ler, não sei escrever, não tenho condições. Vinde, comprai, que não tem dinheiro, que não tem recurso, e comer. Ó. Você vinde, compra e come. Você vem, a salvação é de graça e vai ser alimentado. Sem dinheiro, sem preço, não tem preço, não tem nada. Amém? Que Deus abençoe, que amanhã possamos estar aqui novamente, se Deus permitir. Obrigado aos que vieram. Que hino que vamos cantar agora? 403. Oi? 403. 6:3. 3. Então vamos. Agradecemos, irmãos aqui, nós aqui, que Deus te dá saúde. Amém. Para vir sempre para servir a Deus. Amém. Alegrando que não é só nós. Deus. 403, está aqui perto. Alegre. Não gosta de alegre? Sim, pastor. Amém. Só não tem dinheiro e beleza, mas a alegria tem, sou muito feliz. Amém. Eu agradeço a Deus. Olha o cabelinho cortado. Olha só. Foi para mim, então. Eu posso cortar cabelo. Aí aquela mulher que conversa, e orando, Senhor, misericórdia.
Irmão Paulo, termina com uma oração. Irmã Daniela Domingos, a Edna. Senhor, agradecemos por esse culto, que está sendo encerrado. Agradecemos pela palavra que foi exposta, que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Pedimos lá pela família do irmão Daniel, pela sua esposa, por toda a sua família lá, estão passando por tribulação, o Senhor possa abençoar a todos. Pedimos pelos cultos de amanhã, o Senhor possa abençoar cada um que aqui esteve, mesmo se não puder estar. Mais uma vez agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, especialmente na área espiritual, da vida eterna que temos em Jesus Cristo, e pelo pastor também, que de nós, o Senhor possa estar abençoando, dando a ele o necessário. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.